Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e no vídeo de hoje a gente vai dar uma conferida dos Dark Romances mais famosos da gringa. Eu tava olhando o TikTok e eu comecei a perceber que tinha vários livros de Dark Romance que constantemente eram indicados. A cada 5 vídeos, pelo menos em 3 ou 4, aparecia esses livros que eu vou comentar com vocês. E foi daí que surgiu a ideia de fazer esse vídeo a título mesmo de curiosidade, pra gente saber quais são os Dark Romances mais comentados, mais recomendados do momento lá na gringa. No caso, aqui na gringa, porque eu tô fora do Brasil. Mas vocês entenderam. E pasme, eu não li nenhum desses livros. Então eu espero que funcione como uma TBR, que me impulsione a ler esses livros, porque se estão comentando é porque é muito bom. E serve também para você ficar sabendo quais são os livros que as pessoas estão lendo aqui fora. Se você lê inglês, eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai colocar vários livros no seu Kindle, na sua lista de desejados. Antes da gente começar a falar sobre esses livros, eu peço para você se inscrever aqui neste canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Vocês sabem que quando vocês se inscrevem, vocês me ajudam muito, principalmente dando o seu like, porque assim o YouTube entende que você gostou do conteúdo, vai recomendar para mais pessoas e estamos na meta de bater 10 mil inscritos, então eu conto muito com a ajuda de vocês. Me siga também lá nas redes sociais, tá? Todos os links estão aqui abaixo, inclusive os links também dos livros na Amazon para quem se interessar e quiser ler posteriormente. Como eu falei para vocês, essa é uma lista que eu criei com os livros que eu vejo que as pessoas estão mais comentando e indicando no TikTok gringo. Então, os livros que eu vou citar aqui, eles são livros pesados, né? Porque estamos falando de livros mais sombrios e todos eles, se eu não me engano, têm gatilhos. Então, é importante que se você for ler, sempre leia a lista de conteúdo para saber quais são os gatilhos, quais são as abordagens que os autores vão fazer. E são livros recomendados para maiores de 18 anos. Além disso, eu não vou falar muito sobre os enredos, sobre as sinopses, porque eu não li os livros, então eu não posso dizer para vocês o que de fato acontece. E quando eu tava pesquisando sobre as histórias para falar para vocês, não encontrei muitas informações. Eu não sei o que tá acontecendo, mas agora as autoras não estão falando muito dos livros, sabe, dos enredos na sinopse. Elas estão deixando tudo muito subentendido e você tem que caçar meio mundo de resenha para conseguir realmente saber qual é o plot, qual é a história. Foi exatamente isso que eu tive que fazer. Então eu pesquisei muitas resenhas para ter pelo menos um mínimo de entendimento sobre o que era a história, sobre o que falava. Só que foram informações insuficientes. Por isso que eu não vou falar tanto sobre os enredos, porque eu realmente não sei muito bem sobre o que são os livros. Pode ser que eu acabe falando alguma coisa errada, então se você já leu os livros, comenta aqui abaixo, tá? Sobre os enredos, sobre as histórias, se caso eu falar alguma coisa aí que não condiz com a história em si. Recado dado, agora bora falar sobre esses Dark Romances. O primeiro livro dessa lista que eu separei pra gente conversar é um dos livros que eu mais vejo as pessoas comentando e recomendando. Se eu não me engano, quase todos os vídeos, se não todos, tinham indicação desse livro, porque ele realmente é muito conhecido e muito comentado lá fora, que é The Ritual, da Chantal Tessier. A Chantal é uma autora de Dark Romance extremamente conhecida. Ela tem vários livros, não somente esse, tem várias outras séries também. E ela gosta muito do estilo Dark College Romance, que são Dark Romances de colegial. Mas ela também tem livros de Mafia Romance. Esse livro, The Ritual, ele faz parte de uma trilogia, se eu não me engano, chamada Lords. E a história tem como palco de fundo a Universidade de Birmingham, que tem uma sociedade secreta chamada Os Lords. Essa sociedade secreta tem muito poder sobre essa universidade. Então as pessoas que fazem parte dos Lords são muito populares, muito conhecidos. E é nesse contexto que a gente vai conhecer a Blakely, que é a nossa protagonista. A Blakely, ela vive uma vida muito regrada, meticulosamente escolhida por seus pais e tudo que ela mais deseja na vida dela é liberdade, poder escolher seus próprios caminhos. E quando o Riot surge na vida dela, ele traz exatamente aquilo que ela tanto deseja, essa sensação de liberdade. Só que o que ela não sabe é que ele faz parte da sociedade secreta e ele só está interessado nela, só surgiu ali na sua vida
vida por causa de uma missão que os lords desempenharam para ele. Então eu acredito que ao longo da história a mocinha vai descobrir que o personagem não tá realmente interessado por ela pelos motivos que ela acredita, e o enredo vai flutuar muito entre realidade e jogo para esses dois personagens. Eu tenho amigas que leram The Ritual e já leram também outros livros da Chantel, e elas falaram muito bem dos livros dela, tanto pela escrita, que é muito gostosa, quanto pelas reviravoltas, porque é um livro que tem um certo mistério. Essa sociedade secreta, ela realmente é secreta, você vai descobrindo aí os plots a respeito dela ao longo da leitura. Então é um tipo de livro extremamente imersivo, que você fica ali totalmente focada, querendo saber mais sobre os personagens e os caminhos que a autora vai seguir com a história. Pelo que me falaram também, essa autora gosta muito de escrever cenas hot, principalmente cenas com um pouco mais de BDSM, sabe? Essa parte de dominação, de submissão. Então eu acredito que isso vai ser bem forte nesse livro. E é uma das coisas que ainda não me fizeram ler, porque vocês sabem que eu não sou tão fã assim de BDSM. Eu acho que esses livros com essa pegada mais assim já passaram, sabe? Eu não me sinto tão animada para ler livros com essa temática, só que falam tão bem de The Ritual, falam tanto dele, indicam tanto, que é um livro que sim está na minha lista. Me conta também se você já ouviu falar desse livro, se você já viu também indicando para vocês no BookTok, porque eu juro, gente, todo vídeo que eu vejo de Dark Romance tem esse bendito livro sendo indicado. Outro livro que tá sempre aparecendo nas recomendações, todo mundo fala muito, de uma autora bem queridinha, é God of Malice. God of Malice é o primeiro livro da série Legacy of Gods, da Rina Kent, e se eu não me engano é uma série de segunda geração, então tem personagens que são filhos dos personagens de Royal Elite e também filhos de outros personagens importantes da Rina. E esse primeiro livro, gente, eu acho que é um dos mais hypados, mais comentados. Eu vejo muita gente recomendando, falando que essa série é maravilhosa, que a Rina, ela evoluiu muito na escrita dela. Infelizmente, eu ainda não pude ler, mas eu espero poder fazer isso até o final do ano. Eu prometo pra vocês que eu vou ler God of Malice. E esse livro tem personagens muito interessantes que já chocam o leitor, porque ele apresenta o Killian, que é literalmente um psicopata. Ele gosta muito de sangue e é totalmente obcecado pelo corpo humano, por isso que ele cursa medicina. Então é um personagem muito complexo e a autora ela vai abordar bastante essa psicopatia dele ao longo desse livro. E do outro lado, né, do lado da mocinha, nós temos a Glendon. Gente, eu não lembro o nome dela, tá? Não sei como é que se pronuncia. Ela é uma menina muito introspectiva, que tem suas próprias questões emocionais. Ela é muito sensível e delicada e ela é filha de uma artista. E ela também tem essa veia mais artística, só que ela se sente inferior à mãe dela. Então, ela tem esse complexo de inferioridade, sabe? De não se sentir, assim, de não se sentir merecedora. Ela acha que ela não é tudo isso. Então, ela tem alguns problemas de baixa autoestima, de depressão. E no início da história, ela perde o seu melhor amigo de uma maneira super trágica e ela não sabe como lidar com esses sentimentos, né? Porque tem a questão dos pensamentos destrutivos e depressivos e ela tá ali em cima de um penhasco pensando se vai ou não vai se jogar, tentando lidar com essa perda, e é ali naquele momento que ela acaba conhecendo o Killian. E ele, de alguma forma, consegue impedi-la de se jogar. Só que assim, gente, o cara fica totalmente obcecado por ela e como ele é um psicopata, óbvio que ele vai ter atitudes que não são legais, que não são saudáveis e bem tóxicas, digamos assim, com essa mocinha. É um relacionamento bem complicado, bem duvidoso. A autora fala ali na lista de gatilhos que tem consentimento duvidoso e consentimento não consensual. Então eu acredito que tem cenas que não são pra todo mundo e que pode sim, lógico, óbvio, causar desconforto. É um livro que eu ainda não li, mas como falei, eu vejo muita gente comentando. A Rina Kent é uma das minhas autoras de Dark Romances favoritas, principalmente porque ela traz plots muito interessantes e os mocinhos, elas são a Lucy Crazy, gente, são muito loucos. Eu tô bem animada pra ler esse livro, eu ainda não li justamente por causa do que falam a respeito desse personagem, né? Como ele é muito doido, muito, assim, eu tenho um pouco de receio das cenas de consentimento, eu não sei se isso vai me agradar, sabe, quando eu for ler. Mas é um livro que eu tenho muita curiosidade, tanto ele quanto todos os livros da série, porque tá sendo muito recomendada, muito hypada, e juro que parece que eu sou a única pessoa
pessoa que ainda não leu esse livro, mas espero que até o final do ano eu consiga fazer a leitura de God of Malice. Me conta também se você já leu esse livro, o que você acha dessas cenas de consentimento duvidoso. Eu quero muito saber a respeito da opinião de vocês sobre essa série nova da Rina Cage. O próximo livro, ele não é segredo pra ninguém, gente, que ele é hypado, que ele é comentado e também aparece em todos os vídeos que você vai ver indicando Dark Romance, que é Assombrando Adeline. Gente, eu não li esse livro, eu comentei com vocês em alguns vídeos passados que eu tinha tentado ler, eu não curti muito a escrita da autora e abandonei. Mas não posso deixar de citá-lo aqui, porque é um livro extremamente conhecido, tipo, muito famoso. Eu acho que é um dos mais famosos atualmente, depois de Corrupt e Devil's Night. Um dos mais comentados, todo mundo parece que fala desse livro, todo mundo que lê Dark Romance já leu. Eu acho que eu sou também a única pessoa que ainda não leu esse livro. Mas é uma história que fala sobre Stalker e eu acredito que esse livro em específico, ele deixou mais evidente esse tipo de trope, sabe? Óbvio que livros de Dark Romance com Stalker já são feitos há muito tempo, desde o início do gênero. Mas eu sinto que Assombrando Adeline meio que trouxe meio que uma nova ótica, deixou mais evidente ainda esse tipo de temática e eu vejo mais constantemente surgindo por causa desse livro, sabe? Parece que ele abriu a porteira para que mais livros fossem criados com essa temática. Como falei, né? Basicamente nós temos uma mocinha, que é a Adeline. Ela é uma escritora famosa e ela herda um casarão da sua família. E ali ela vai começar a desvendar alguns mistérios envolvendo a sua avó, a morte dela, principalmente porque a avó dela foi assassinada. E ela encontra um diário da avó que conta que tinha um stalker e que ela tinha se apaixonado por esse stalker. E a Adeline fica muito intrigada com isso porque ela própria tem um stalker. Então ela começa a supor que talvez quem matou a avó dela foi justamente o stalker por quem a avó dela se apaixonou. E nisso ela acaba se envolvendo com o stalker dela. A história vai misturar meio que o ponto de vista do passado com o ponto de vista do presente. Assim, como falei pra vocês, não li também. É uma leitura que não me prendeu, sabe? Eu achei a escrita densa, maçante. Eu acho que eu também não tava no momento. Talvez daqui a um tempo eu tente ler novamente, mas nesse momento assim, gente, eu não sinto muita vontade de ler. Só que todo mundo fala de Assombrando Adeline, como falei, é um dos livros mais comentados, acho que dessa lista, o mais comentado de todos, assim, porque ele realmente hypou de uma maneira sobrenatural. E eu acho que isso tem muito a ver com o tema e principalmente com o romance, que é bem sombrio, bem dark. E eu acho que a autora fez um trabalho muito do que bem feito, porque todo mundo que lê acaba amando. Mas como falei, né, quem sabe futuramente eu faça essa leitura e enfim conheça quem é o Zayde, né, porque todo mundo comenta desse homem e eu quero saber quem ele é de verdade. O próximo livro de Dark Romance famoso também vem de uma autora muito conhecida no gênero. Ela também tem livros de Dark Romance e romance contemporâneo, mas a Bonita gosta mais de livros sombrios com personagens que têm ali moral duvidosa. E eu tô falando do livro There Are No Saints, da Sophie Lark. Se você não faz nenhuma ideia de quem seja essa autora, a Sophie Lark, ela tem um livro, Brutal Prince, que é um livro muito conhecido, que tem uma cena onde os personagens vão se casar e a mocinha come morango antes da cerimônia, porque o marido dela, que é um casamento arranjado, ele tem alergia a morango. Então, quando eles se beijam, ele tem uma reação alérgica. A ideia dela era matá-lo, digamos assim, ou pelo menos fazer com que o casamento não acontecesse. Essa cena é muito comentada nos vídeos de indicações do BookTok, por isso que eu tô comentando aqui pra vocês. E essa autora, né, como falei, tem vários outros livros, sendo um dos mais comentados de Dark Romance, esse que eu tô citando, que é There Are No Saints. Esse livro vai trazer um personagem chamado Cole. Ele é um escultor e ele é super famoso, rico, assim, super bem sucedido, só que ele esconde um segredo. Do outro lado dessa história nós temos a Mara, que também tem uma veia artística. Ela gosta muito de pintar, só que a vida dela, diferente da do Cole, não é tão fácil assim. Ela trabalha em 3 empregos diferentes para tentar se manter e o caminho dos dois acabam se cruzando de uma maneira assim muito suspeita, digamos assim. E o personagem, ele fica totalmente intrigado
pela mocinha, fica obcecado por ela, começa a persegui-la, começa a se fazer presente na vida dela, e assim a gente vai meio que vendo esse romance se desenrolar. Detalhe aqui, gente, é que o Cole, ele é um serial killer. Esse é o segredo que ele esconde. Isso nem é spoiler porque tá na sinopse, tá? Então, é um personagem que mata, né? E assim, a autora vai trabalhar essa personalidade dele e mostrando um pouco desse relacionamento que tem tudo pra dar errado, mas que aparentemente dá muito certo. Eu já tentei ler o outro livro que eu citei pra vocês dessa autora, Brutal Prince, e eu confesso que eu abandonei. Eu achei ele, assim, parece que o hype era muito grande pro livro em si. Eu não achei que ele valia o meu tempo, sabe? Mas esse livro dela, que tá sendo muito comentado, gente, eu tô animadíssima para ler. Eu tô lendo muitos livros com personagens assassinos, psicopatas. Eu tô realmente gostando, sabe, dessa vibe. Por isso que eu quero muito ler esse livro. E esse livro, na verdade, nem é volume único, tá, gente? É uma duologia sobre o mesmo casal. Então é importante ler o segundo volume para saber como que vai terminar essa história. Outro livro também super comentado, e eu não sei se vocês já viram essa capa por aí, é Little Stranger, da Leif Rivers. Eu acho que eu já tinha visto a capa desse livro em algum Twitter de alguém comentando sobre ele. E aí, quando eu tava pesquisando, né, no TikTok os livros para trazer aqui para vocês, apareceu o mesmo livro. Eu não sabia muito bem sobre a história, eu até pesquisei, mas é aquela coisa, também não tem muitas informações. Mas basicamente é um romance dark tabu, porque nós temos um romance entre dois irmãos adotivos. Ou seja, eles são adotados pelo mesmo casal, mas eles vão acabar se apaixonando. Isso pode incomodar algumas pessoas, depende muito também da forma como que a autora desenvolve, né, o romance tabu. Às vezes a gente sente essa coisa meio incestuosa, às vezes não. O que a gente sabe é que eles não têm vínculo sanguíneo, mas eles são adotados como irmãos. Basicamente, eles têm ali um envolvimento, né, um romance proibido, se apaixonam, vão viver muitas coisas intensas, suas primeiras vezes. Só que acontece que o mocinho acaba sendo preso por causa da mocinha. Ou seja, aconteceu algum BO e isso fez com que ele fosse preso. E é óbvio que ele culpa a Olivia pelo que aconteceu com ele e dentro da prisão ele começa a macumunar um plano de vingança para quando ele sair da prisão. E o livro é basicamente isso, mostrando um pouco da relação deles, que é distorcida, que é bem complicada, para mostrar o dia a dia dele tentando se vingar dela. Mas o livro que eu fiquei extremamente interessada, eu amo romance proibido, adoro, gente, principalmente romance com irmãos, meio-irmãos, eu adoro, eu fico totalmente obcecada. E é um livro que eu vi realmente muita gente comentando, tanto positivamente quanto negativamente, tá? Porque como é um dark romance de tabu, nem todo mundo curte, né? Então, também depende muito da experiência de cada um, do que as pessoas estão achando. E é um livro bem curtinho, tem apenas 200 e poucas páginas, então eu acredito que vai ser uma leitura super tranquila e eu pretendo ler. Não sei se eu vou conseguir ler, porque eu falo que eu vou ler e no final não leio nada, mas eu fiquei tentada, eu confesso pra vocês. Me conta se você já conhecia esse livro, se você já ouviu falar dele, quero saber o que vocês acham desse tipo de livro. Seguindo aqui a nossa lista dos livros famosos de dark romance, nós temos a série Mindfuck. Cara, eu acho um absurdo que até hoje nenhuma editora trouxe essa série, porque ela é muito antiga, muito assim, né? Comparado aos livros que a gente tem hoje em dia, ela até é antiga porque ela é um pouquinho mais velha. Mas é uma série bem comentada, que muita gente já leu, que muita gente recomenda, e até hoje nenhuma editora pensou em trazê-la, sabe? Sendo que eu acho que faria muito sucesso. Essa série é composta por 5 livros e todos eles focam no mesmo casal, tipo, na mesma personagem. Ela traz uma vibe do filme Doce Vingança, não sei se vocês já assistiram esse filme, que é um filme, gente, muito pesado, assim, muito gráfico. Eu já assisti o primeiro e o segundo e é bizarríssimo. Mas basicamente a história é sobre a Lana. Ela foi uma mulher que foi violentada e vai matando todo mundo que fez mal a ela, acabando por se tornar uma serial killer. E nisso, Logan, que é o nosso mocinho, ele é um policial e ele começa a investigar os crimes. Ele fica ali tentando descobrir quem é o serial killer, por que estão matando essas pessoas, tentando organizar o caso. E ele acaba conhecendo a Lana de uma maneira muito aleatória e eles se apaixonam. Só que, tipo, ele não sabe que ela é a assassina, que ela é a serial killer. Então, a autora vai meio que trabalhar
essa temática assim, basicamente. E esse livro ele já me chamou a atenção porque a personagem feminina, ela é a pica, ela é a fodona, então eu acho que isso já ganha muitos pontos. E os livros são bem curtinhos e rápidos de serem lidos. Eu já tinha começado a ler essa história, só que eu tava de ressaca literária, então eu acabei não conseguindo avançar muito. E eu deixei de lado e até hoje eu não voltei. Eu nem lembrava mais dessa série, gente. Mas eu pretendo voltar, porque eu vejo muita gente comentando. É uma das séries mais conhecidas da gringa, mais famosas. E eu quero muito ler pra saber se realmente vale a pena ou não. Outro livro que eu também vejo a capinha dele pra lá e pra cá nos vídeos de recomendação de Dark Romances é Den of Vipers. Eu tenho certeza que você já viu essa capa em algum lugar, gente, porque ela é muito, muito chamativa, além de ser muito bonita. Também foi um livro que eu me interessei bastante, só que eu confesso pra vocês que quando eu fui ler a sinopse há muito tempo atrás, eu não tinha gostado tanto porque era um Harém Reverso, e eu não li Harém Reverso. Só que hoje eu sou uma nova mulher, eu leio Harém Reverso, leio o livro de Trizal, então coloquei de novo esse livro na minha lista de futuras leituras. Nessa história nós vamos conhecer uma máfia que é controlada por 4 homens. E o pai da nossa protagonista, ele tá devendo dinheiro para esses homens. Então a única forma dele conseguir meio que quitar a dívida é dar a filha dele como forma de pagamento. Então essa mocinha acaba sendo dada, né, como moeda de troca, e ela acaba então sendo propriedade dos 4 homens. E ela vai viver um relacionamento bem conturbado com todos eles, porque eles são obsessivos, são ciumentos, tóxicos, daquele jeito. Apesar de ser um romance dark, é um livro que foca mais na parte da violência, da máfia, então tem muito mais ação do que o romance em si. Só que pra mim isso não é um defeito. Eu acho que dependendo do clima que a gente tá, às vezes a gente precisa de uma leitura que não seja tão romance assim e seja mais tiro, porrada e bomba. Fiquei bem animada pra ler esse livro agora que estou gostando mais de Harém Reverso e espero gostar. Me conta se você já leu Den of Vipers, se você gosta de romance dark com Harém Reverso, o que vocês acham dessas temáticas. E o último livro dessa lista é Hulk, da Jessie Hall. Eu não sei se vocês já viram, se vocês conhecem essa autora, mas recentemente eu li um livro dela, Eixo Amor Profano. Tem resenha dele aqui no canal, inclusive foi um dos Dark Romances mais intensos e que me deixou totalmente fascinada e obcecada pela escrita dessa mulher. Então quem tiver interesse em assistir esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards. Mas basicamente a Jessie Hall é uma autora que tem livros bem pesados, com personagens que estão ali na linha moralmente duvidosa. E assim, os romances dela são muito tóxicos, mas é aquela coisa, gente, é totalmente viciante, você não quer parar de ler porque você precisa saber mais sobre a história. Nessa história, nós vamos acompanhar a Nicole, que é uma jovem super certinha, que tem ali a sua vida toda regrada, inclusive o namorado perfeito, o Patrick. Até que o caminho dela se cruza com o do Cameron Hawke, um ex-presidiário que se torna o seu colega de apartamento. E ele vai literalmente virar o mundo dela de cabeça para baixo. A tensão entre eles é extremamente grande e o fato deles serem tão diferentes em personalidade, dele representar tudo aquilo que ela não gosta, mas secretamente se atrai, vai deixar essa relação muito mais conturbada e cheia de tensão. Então a autora ela vai trabalhar muito esse relacionamento dos dois, desses dois personagens que são bem opostos, mas é claro que também vai reservar ali alguns plots pelo caminho, porque o personagem, o Hulk, ele tem um passado e a mocinha fica querendo saber por que ele foi preso, o que ele fez. Eu ainda não li esse livro, gente, mas depois que eu finalizei Eixo Amor Profano, com certeza eu vou ler todos os livros que essa mulher inventar de escrever, porque ela escreve muito bem, sabe? Sabe escrita assim, totalmente imersiva, que te prende desde a primeira página? Cara, é muito boa a escrita dela, muito boa mesmo. E as cenas quentes também são inimagináveis, são cenas quentes que te deixam totalmente arrepiada, assim, muito excitada. Eu gostei muito mesmo da minha experiência que eu tive com o livro dela. Eu tô louca pra ler Hulk, porque é um livro também bem hypado, bem famosinho lá no BookTok gringo, e eu também não vejo a hora de saber mais sobre essa história. E é isso, gente, esses são os Dark Romances que eu acredito que são os livros mais conhecidos atualmente. Me conta se você já leu algum deles, se você conhece, se tem algum deles que está na sua lista de leituras. Eu quero saber o que vocês acham desses títulos que eu conversei com vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo, tchau!